Ok, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, aqui vamos iniciar a primeira aula de Direito e Sociedade 2 do segundo bimestre, tá? Primeira aula de conteúdo. A aula passada foi a de evolutiva e agora é a primeira aula de conteúdo. Então, para começar essa aula, eu peço que vocês lembrem-se da última aula presencial que a gente teve, onde a gente tratava a respeito da teoria tridimensional do direito, sustentada por Miguel Reale, tá? Miguel Reale, um dos principais autores do campo jurídico no Brasil, reconhecido internacionalmente, tá? Miguel Reale, ele traça a diferença entre a sociologia jurídica, a ciência do direito, né? O direito está aqui, e a filosofia do direito, tá? Isso tudo para definir o que é fenômeno jurídico. O fenômeno jurídico, ele perpassa a três análises, três campos ou três dimensões de análise: a jurídica, a do direito, né, jurídica, a da sociologia e a da filosofia, tá? Só é possível fazer uma análise do fenômeno jurídico se você conceber esses três ângulos, essas três lentes, tá? E é a partir dela que a gente entende que a gente deve estudar a sociologia do direito, né? Amparada por meio das normas, que basicamente são os elementos, o elemento jurídico que compõe uma análise da sociologia jurídica, a ética, os princípios e valores da sociedade, que estão dentro do campo da filosofia, e o fato social, ou o fato, né? Que vai, então, a partir desses conceitos, a gente pode compreender o que são fenômenos jurídicos. Então, vamos lá. Uma primeira questão que entra em pauta aqui é a função social do direito. Então, a gente encontra a função social do direito quando a gente estuda o direito com a finalidade de entender qual a serventia, qual a função social do direito. Então, basicamente, a função social do direito, a função social da norma, ela busca prevenir conflitos, são quatro. Primeiro, prevenir conflitos, compor no sentido de resolução, tá? Prevenir, resolver, então, prevenir, compor, manter o controle social, né? Manter o controle social, então é prevenir, compor conflitos, o controle social e a regulação social, tá? Então a gente coloca aqui as quatro fundamentais, principais, tá? A base, né, fundamental do direito, elas têm a finalidade, têm a sua função consagrada no sentido de prevenir o conflito, resolver o conflito, controlar a sociedade e regular a sociedade. A regulação tem sentido de entradas e saídas, input e output, ou seja, ao mesmo tempo que a gente está tendo demandas, a gente vai colocando demandas, né? A ideia de regulação. A regulação se faz por meio de composição de normas, edição de instruções normativas, edições de resolução e assim por diante. Então, prevenir conflitos é prevenir, determinar as regras de conduta. Já compor conflito no sentido de resolver, de promover a justiça social. Manter controle é assegurar a conformidade de comportamento da sociedade, e regulação é corrigir os desvios, corrigir os desvios de comportamento, tá? Então é isso. A diferença entre sociologia jurídica, a ciência do direito e a filosofia, a partir da análise da teoria tridimensional do direito, e em compreender a função social do direito, que se consagra em quatro itens, tá? Dando sequência. Então, formas de composição de conflito. Para entender as formas de composição do conflito, a ideia, né, é, então, critério de composição voluntária, critério autoritário e critério jurídico, né? Jurídica, ou critério jurídico. Então, o critério de composição voluntária é um acordo, por exemplo, né? De maneira que
as partes resolvem entre si, a partir da ideia de ser voluntário, ser voluntário, né? Então, o que a gente chama de primeira composição, que é uma composição da natureza, ou seja, as pessoas têm uma forma, né, implícita, que está dentro dela, de resolver, vontade de resolver problemas, tá? E, às vezes, essa forma de composição voluntária, ela se impõe pela força, tá? Então, às vezes, ela é classificada por ser uma primeira composição, uma composição de natureza, a voluntária, é um acordo entre as partes. Mas, às vezes, o acordo entre as partes, ela não leva em consideração a ideia de justiça, tá? De justiça social perante a justiça e a forma de composição de conflito, tá? Então, o critério de composição, primeiro, é o critério de composição voluntária. O critério de composição voluntária é o de primeira natureza. De segunda é a autoridade. Então, é um critério autoritário, tá? O critério autoritário, ele exemplifica-se a partir da vontade de um líder, a partir da vontade de um chefe que se impõe sobre as vontades dos indivíduos, tá? Então, é o poder do faraó, é o poder do rei absolutista, tá? É o critério autoritário, que tem uma autoridade que vai definir como que vai se resolver um determinado conflito entre pessoas, tá? E, finalmente, tem o critério jurisdicional, ou composição de conflito, critério de composição de conflito jurídico, tá? Esse daí é o terceiro tipo, tá? Terceiro tipo de composição, a ideia de Estado de Direito. Então, na composição jurídica, nós temos critérios previamente definidos, tá? São também anunciados amplamente, tá? Tem que levar-se em consideração a questão de anterioridade, tá? Anterioridade, antes de uma norma ser aplicada, ela precisa ser publicizada. Publicidade também é levado em consideração. Universalidade, porque o critério de composição jurídica deve ser o mesmo critério para todas as pessoas, tá? Então, é universal. Pré-existência de alguma forma de conduta presente na sociedade, que vai ser levado em consideração para definição da composição jurídica, que geralmente é estabelecida em códigos e em leis. Tá? É anunciado amplamente, tá? E tem o poder de repercussão dos casos na mesma espécie, ou seja, precedentes, tá? A ideia de precedentes de como deve ser julgado sempre alguma questão, e essa questão sempre deve ser resolvida de uma mesma forma. Por isso que o advogado, antes de fazer qualquer tomada de decisão perante uma ação, ele estuda a jurisprudência. Na jurisprudência, ele vai perceber, jurisprudência é resultados de julgados. Na jurisprudência, no resultado de julgados, então, né, ele vai perceber qual foi o critério na composição de resolução do conflito, e ele vai estabelecer, então, com base naquela decisão que foi anteriormente decidida, qual vai ser a aplicação da resolução no caso dele, tá? Uma vez que são critérios que se fazem numa mesma espécie, do mesmo jeito, tá? Essa que é a ideia. É dentro da composição jurídica que aparece o Estado juiz, representado, então, pelo poder judiciário e os magistrados que atuam dentro do poder judiciário, tá? Então é isso. Essas três formas são as formas de composição de conflitos, tá? Os critérios levados em consideração para a composição de conflito. Então, formas, não mais critérios, mas formas de resolução de conflitos, de composição de conflitos, tá? Então, nós temos a conciliação e negociação, tá? Conciliação e negociação, antes de qualquer julgamento de ação que seja feito no judiciário, sempre o juiz vai ter um momento, né? O juiz vai perguntar, antes de iniciar, se teve alguma conciliação ou alguma negociação
feita. Se teve conciliação, negociação, até mesmo renúncia, ele não vai ter a jurisdição, né? Não vai atuar juridicamente, ou seja, não vai ter um julgamento. O que vai ter é já um resultado, porque eles conciliaram, negociaram, enfim, já tomaram uma decisão em prol da resolução daquele conflito. Então, sempre o juiz pergunta, mas como que ele pode ser resolvido, então, a ideia de um conflito, tá? A composição do conflito, meios para a composição do conflito, formas de resolução de conflitos, primeiro é a conciliação, ou negociação, onde que as partes, eles se colocam, né? Se colocam lá, e frente a frente, geralmente não tem a atuação de um terceiro, né? A regra é essa, não tem atuação de um terceiro. Eles resolvem o que vão fazer, tá? Eles se conciliam, ou eles negociam para que aquele problema seja resolvido, tá? A segunda forma de resolução de conflito é a renúncia. Ah, não quero saber de nada, tá tudo bem, chega, vou ficar no prejuízo mesmo e pronto, acabou, tá? A grande diferença da conciliação para a renúncia é que não é na renúncia, é na mediação que eu quero falar depois. Não, a renúncia é isso, né? Você renunciar ao que você tem direito e o caso, então, é resolvido. Beleza. A mediação e a conciliação. A principal diferença entre a conciliação e a mediação é que, na mediação, há a intervenção do mediador, tá? De um terceiro, então. A mediação, o terceiro intervém entre as partes e ele faz com que exista uma certa abdicação de direitos em prol da resolução do conflito. Tá? Aí existe a arbitragem, tá? A arbitragem é uma solução para um conflito, ele é previsto em lei, tem regras para a arbitragem, e como se fosse jurisdicional, né? Como se fosse algo jurídico. É algo jurídico, mas como se fosse algo que utilizasse da justiça do Estado, mas é a ideia de uma justiça privada, onde que as pessoas que querem promover a resolução do conflito, então as partes que estão conflitantes, eles promovem a ação por meio de um tribunal à parte. Então, o tribunal à parte são os árbitros, eles atuam como juízes e eles resolvem, então, o problema promovendo um julgamento do conflito que está havendo e o resultado ele é apresentado no final. Assim, um tribunal terceirizado montado só para resolver o conflito específico daquela pessoa. Acontece geralmente assim com grandes empresas que têm receio de levar o caso específico que eles estão dando tratamento a um tribunal estatal, a um tribunal jurídico, de fato, porque trata de problemas ou de aspectos específicos da empresa que eles não querem tornar público. Então, a Coca-Cola versus a Pepsi, que brigam volta e meia por causa de alguma questão, elas resolvem os seus problemas em um tribunal arbitrário, né, de arbitragem, né? E os árbitros, os juízes, eles são compostos especificamente por essas empresas, são pagos por essas empresas, tá? Cada empresa tem a autonomia para indicar os seus árbitros. Ao final, o que os árbitros de cada empresa decidirem, eles vão resolver. É interessante que no tipo de arbitragem não cabe recurso, ou seja, o que eles decidirem está decidido, tá? Então, arbitragem. Então, existem vários tribunais de arbitragem no Brasil. Aqui em Curitiba, especificamente, nós temos um na FIEP, na Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que fica na Avenida das Torres, naquele prédio grande que tem a bandeira do Brasil imensa. Ali dentro tem um tribunal arbitral, tá? Que mais? E, finalmente, nós temos, então, o jurídico. Então, é o Estado atuando, né? O Estado atua na intenção, então, de resolver o conflito, e o conflito, então, daí, nesse caso, por meio da justiça, né, da organização jurídica do Brasil. Então, tem as regras, tem as formas, e daí, finalmente, nós temos, então, a jurisdição, é quando se trata, finalmente, do poder judiciário. Então, que mais? Então, dando sequência, né, próximo slide. Então, nós temos, dentro de uma concepção, dentro de uma ideia de direito,
tá? Nós temos escolas jurídicas. Escolas jurídicas são aqueles tipos de pensamento que definem como o direito deve ser aplicado e como o direito não deve ser aplicado, tá? Então, nós temos, basicamente, duas escolas jurídicas. A escola jurídica monista e a escola pluralista. Então, a primeira escola, a escola monista, é a escola positiva, né? Está ligada ao positivismo e a ideia de que o direito ele se aplica a partir especificamente da norma. E a única entidade que é legítima para definir regras, definir o direito, as leis, né, as normas, é o Estado. Então, para a pessoa que pensa de uma maneira monista, ou que vem de uma escola monista, só existe o direito, só existe lei, só existe ciência jurídica a partir do Estado. Enquanto que a escola pluralista defende que o direito é construído de maneira plural, ou seja, não vem só do Estado. Existe uma maneira de definir o direito, de determinar como o direito vai ser, as leis, as regras, as formas de resolução de conflito, e essas formas de resolução de conflito são influenciadas por vários entes, várias entidades, ou seja, né, o movimento social atua nisso, as empresas, o poder privado, o capital, né, e assim por diante, tá? Aí nós temos o pluralismo jurídico e a ideia de pluralismo comunitário, participativo, tá? O jurídico são as regras, né, que são definidas a partir do campo jurídico, mas de uma maneira geral, de uma maneira participativa e democrática, tá? Então, mas é atuação jurídica defendendo a ideia do pluralismo, tá? Então, para definir regras, para definir composição de conflitos, o campo jurídico, né, por exemplo, o legislativo que define o que vai ser aplicado, mas o legislativo a partir de uma organização plural, ou seja, democrática e participativa. Já o pluralismo comunitário e participativo é quando, de maneira autônoma, as pessoas resolvem definir alguma regra, ou definir um jeito, um comportamento, uma norma para uma determinada sociedade, né? Então, a gente consegue perceber que, né, o poder de execução de normas, execução de leis, ele funciona de uma maneira plural, ou seja, ele pode acontecer também de uma maneira espontânea, a partir da sociedade. Então, a escola monista está muito ligada ao positivismo, enquanto que a escola pluralista está ligado ao movimento pós-positivista. Então, nós temos aqui na sequência a definição, tá? A escola monista entende-se que somente um grupo político está apto para criar normas do direito. Esta doutrina tem como base a ciência do direito, a razão pela qual diverge a ótica da sociologia jurídica e que entende que o mesmo, antes de existir o Estado, já havia prescrições jurídicas. Para o monista, somente o Estado possui tanto o monopólio da violência legal, quanto o monopólio da produção do direito positivo, escola positivista. Quanto ao monopólio da produção do direito positivo, né? E assim, né, tem aí, Hans Kelsen acaba sendo o grande defensor de que o direito é o direito do Estado, e o Estado é o direito, tá? Aqui na sequência, a escola pluralista, tá? Ele surge na alternativa e em virtude da insuficiência crítica jurídica tradicional, positivista. Levanta a possibilidade da existência de uma pluralidade nos ordenamentos em um mesmo espaço temporal e geográfico. A crítica do direito, de acordo com a tradição, se preocupou em mostrar os efeitos do direito como instrumento de dominação. Já o pluralismo considera que todo grupo social, de certa consistência ou expressão, pode criar normas de funcionamento, a quais, ultrapassando o caráter de simples regulamentos, adquirem o alcance de verdadeiras regras jurídicas. O advento do direito alternativo busca resgatar a possibilidade transformadora do jurídico, colocando-a
a serviço da libertação, naquelas sociedades marcadas pela desigualdade e pela exclusão, tá? Então, a ideia do pluralismo jurídico e a escola monista e a escola pluralista. Então, agora a gente passa para uma parte mais final da aula, onde a gente fala a respeito da eficácia das normas jurídicas e os efeitos sociais. Uma primeira questão que entra aqui é a validade da norma, tá? A validade da norma jurídica só será válida se preencher requisitos formais e materiais, ou seja, passar pelo seu devido processo legal, tá? Formalmente, ela deve ser válida quando ela é determinada por uma autoridade. Ela possui o poder normativo e exerce poder de conformidade com a Constituição Federal e com as demais leis, tá? Então, essa é a ideia de tornar uma lei válida, quando ela passa pelo seu processo de criação, tá? E finalmente é outorgada, é divulgada e tem a data específica que ela vai começar a valer. Então, uma norma válida é quando ela passa pelo seu processo de edição, né, de confecção, tá? Já a eficácia da norma jurídica está ligado aos efeitos da norma, no sentido de entender o que ela vai resultar. Então, ela está ligada quanto aos seus efeitos, quanto à sua eficácia e quanto à sua adequação, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, a repercussão desses efeitos, o que eles causam na sociedade, né? Então, a repercussão sociais da norma jurídica formalmente válida. Existem fatores instrumentais e fatores referentes à situação social. Então, a repercussão da norma... Aqui. Repercussão, cadê? A repercussão, ela vai se dar a partir... repercussão social. Repercussão social é provocada pela norma no sentido de alterar uma sociedade. Então, essa é a repercussão social. Ela se consagra na ideia de proteger, por exemplo, que toda criança, a norma que define que toda criança deve ir à escola. Ela tem uma repercussão, né? Ela acaba sendo elemento de alteração, fatores de uma determinada sociedade, o anseio de uma determinada sociedade. Então, isso é um fator de repercussão social, que é um do tipo ali, fatores referentes à ação social determinada, determinado povo, né, determinada população. E há fatores instrumentais. Os fatores instrumentais, né, eles estão ligados mais a fatores primários e fatores secundários, ou seja, são no sentido de instrumentalizar determinada situação. Então, no sentido de regular ou formalizar o comportamento de uma determinada sociedade. Por exemplo, vamos ao exemplo que daí fica mais fácil. Para que eu regule ou determine como deve ser o funcionamento do trânsito em uma cidade, eu preciso de um fator instrumental, uma repercussão no sentido de fazer com que determinada população tenha determinado comportamento. Por causa disso, foi determinado em lei que as pessoas devem passar por um período de formação, de educação para o trânsito. Por causa disso, eu tenho que ser habilitado para me locomover por meio de veículos automotores dentro de uma cidade. Então, isso tudo são fatores instrumentais que determinam o que a pessoa deve possuir para ser habilitada para usufruir do direito ao trânsito veicular, tá? Então, é um exemplo. Então, existe repercussão sociais da norma jurídica formalmente válida, tá? Fatores instrumentais, então, a necessidade de promover a educação do trânsito. O fator instrumental, ter escola de formação de condutores suficiente para toda a população, tá? E fatores referentes à situação populacional, social, né, da população, está ligado à necessidade de uma educação formal ou de crianças estar em uma escola. Então, por causa disso,
existe hoje uma obrigação dos pais, obrigatoriamente devem matricular filhos que tenham de X idade a X idade em uma escola para promover a sua educação básica, educação formal. Então, é o exemplo aí de repercussão na sociedade da norma jurídica válida, tá? Então, nós temos qualquer norma jurídica acaba tendo uma repercussão, tá? Pode ser positiva, pode ser negativa. Os efeitos que uma norma causa são diferenciados, né? Basicamente em positivos e negativos. Então, lá, efeitos positivos da norma, tá? Então, efeitos positivos da norma são a função de controle da população, a função educativa, a função conservadora e a função transformadora, tá? Então, função de controle social pode ser assim, né? Que as regras que determinam que o condutor não pode, de trânsito, de novo, tá? A função, o efeito positivo de uma norma, determinar que as pessoas alcoolizadas não podem dirigir, tá? Não podem atuar com veículos, enfim, não pode dirigir, tá? Isso é uma função de controle, tá? E também que determinada idade só poderá dirigir. Então, é uma função de controle de sociedade. Função educativa. Função educativa são as normas que acabam ditando como deve ser um determinado comportamento, por exemplo. Um exemplo aqui de função educativa foi quando determinaram que não poderiam mais fumar em locais fechados, em locais que não fossem abertos. Então, é uma função educativa, tá? Função educativa também é a lei que determina que as pessoas não podem jogar lixo no chão, tá? É uma função educativa. E temos várias normas que promovem a ideia de educação, de mudança do comportamento social, tá? Existe a função conservadora da norma. A função conservadora da norma está ligado muito à questão da proteção de pessoas, tá? De proteção, normas protetivas. Um exemplo não é de conservar pessoas, de conservar patrimônio, de conservar cultura, tá? Função conservadora, então, são exemplos, normas tipo ECA, tipo Estatuto do Idoso, tá? Tem uma função conservadora porque ela quer cuidar, né, garantir direitos específicos àquele conjunto de população que precisa ser cuidado, né? E a função transformadora, no sentido de promover mudanças na sociedade, tá? Então, a ideia aqui é transformar, né, mudar o comportamento, mudar a regra, de transformar em outra atitude, né, ter um outro comportamento. E nós também temos efeitos negativos da norma, né? Que acaba, determinadas normas, quando não cumprido, acaba criando um vício da impunidade, que é uma lei desatualizada que as pessoas vão deixando de cumpri-la porque não se aplica mais, tá? E misoneísmo, que é o sentido de não cumprir com a norma também, né? Tá aqui. Então, aversão ou desconfiança em relação a uma mudança. É uma hostilidade. Misoneísmo, tá? Misoneísmo. O que mais temos aqui? Antecipação da lei à realidade social. Então, tipo uma lei que já quer regular carros voadores, tá? Desatualização de uma lei que regula que os cavalos devem ser amarrados, né, em tal local. A aversão, misoneísmo, aversão, determinada mudança. Ineficaz, porque ninguém de fato obedece determinada regra, por omissão de autoridade, pessoas que não cobram que a população em geral faça os procedimentos corretos para determinada autorização, determinada requisição, tá? Então, por omissão é quando a autoridade vê um determinado comportamento que a norma, ela determina que deve ser X, ele vê Y, mas a autoridade não liga para isso, né? A autoridade não dá bola para aquele desvio de padrão, aquele desvio de comportamento social. A falta de estrutura adequada para a aplicação da norma, tá? E
o círculo vicioso da impunidade, ou seja, aqui acontece o seguinte, por exemplo, é um efeito negativo da norma. Existe uma norma que define que tudo que você compra de produto e serviço deve ser documentado por meio de uma nota fiscal, tá? Quem de fato pede nota fiscal quando compra ou, né, compra um serviço de alguém? Ninguém, né? É muito raro quando o estabelecimento se propõe a não entregar nota fiscal, a pessoa não entrega, né, e ninguém reclama. Então, ela acaba fazendo com que surja uma ideia de círculo vicioso de impunidade ou ilicitude. No caso aqui, existe a ilicitude de não emitir nota fiscal. E também existe a impunidade. Ninguém fiscaliza, ninguém verifica se, de fato, né? Aqui, ó, um círculo vicioso de impunidade e ilicitude. A compra e a venda de bebidas alcoólicas ou cigarro para crianças menores de 18 anos. Às vezes, na cidade ou na parte central é controlado, porque ali tem um controle policial. Não tem omissão da autoridade. A autoridade vai lá e percebe e pune. Mas já no bairro há, né, uma certa tolerância, e se a criança vai comprar cigarro, se a criança vai comprar bebida no supermercado mais periférico, existe lá uma ilicitude, mas não tem autoridade para aplicar a lei, né, não tem, e daí prevalece ali, né, determinada impunidade, já que todo mundo vê que está errado e ninguém liga, então também vou fazer. Essa que é a ideia. Então, esses são os principais conceitos, né, trabalhados na aula de hoje, né? Passar aqui rapidamente nas minhas anotações para verificar se eu não esqueci de nada. Então, hoje a gente falou a respeito do fenômeno jurídico a partir da teoria tridimensional do direito, tá? Lembrando alguns assuntos que a gente já tinha tratado em sala de aula. Os critérios para a composição de conflito, de primeira natureza, a voluntária, de segunda, a autoridade, de terceira, o Estado de Direito por meio da jurisdição, tá? O que mais? Falamos a respeito de função social do direito, prevenir, compor, manter e regular. Meios de resolução de conflito, né? A conciliação, a mediação, a arbitragem, a negociação. Depois, a validade da norma, a eficácia da norma, eficácia social, eficácia jurídica. Eficácia social é o cumprimento efetivo do direito por parte da sociedade, o reconhecimento da lei pela comunidade e efeitos da regra que se opera por meio do seu cumprimento, tá? A eficácia jurídica, ela é determinada pelo preceito e pela sanção, tá? A eficácia jurídica da norma, ela é determinada pelo preceito, né? Preceito também é chamada de primária, a eficácia jurídica primária. A eficácia jurídica primária é do preceito. A eficácia jurídica secundária é da sanção, tá? Então, a eficácia jurídica primária, que é do preceito, ela se determina a partir do respeito espontâneo pela norma, tá? De não matar, por exemplo. É uma eficácia jurídica primária, porque ninguém, naturalmente, não quer assassinar, naturalmente, ninguém quer assassinar ninguém, né? E uma eficácia jurídica secundária, ou uma eficácia jurídica da sanção, é aquela que é aplicada por meio de intervenção do Estado, ou seja, a eficácia jurídica secundária só acontece depois que alguém pune, tá? Então, a eficácia jurídica primária, ou do preceito, é aquela que quando sai uma regulação para todo mundo usar máscara quando sai na rua ou em lugares fechados, a pessoa faz, a pessoa exerce daquele direito. A eficácia jurídica secundária, que é da sanção, que é com pena, ela só vai passar a efetivamente cumprir a norma depois que ela ter uma sanção, ou seja, levou multa porque não usou máscara, levou multa porque o estabelecimento não fornece, não cuida do distanciamento, tá? Então, existe aí a eficácia jurídica primária e secundária. A primária é do preceito, que decorre do respeito espontâneo à norma, e a eficácia jurídica secundária da sanção, aquela que precisa de uma intervenção, uma repressão do Estado, beleza?
Não tinha falado disso antes. Aí a gente entra nos efeitos positivos da norma, tá? Os efeitos positivos da norma são função social, função educativa, função protetiva ou conservadora e função transformadora, tá? A função social de controle promove o controle, a prevenção geral, né? A ideia de controlar a sociedade de maneira geral, tá? Então, previne, né, determinados comportamentos, então isso é a função social de controle, tá? Determina como deve ser a ação frente a um problema. Já a função educativa tem o sentido de mudar o comportamento de uma sociedade no sentido de promover a educação ou a cultura, tá? O exemplo disso seria o cigarro. Um outro exemplo educativo é a cadeirinha de criança dentro do carro, tá? Outro exemplo de aprender a fazer alguma coisa, a ter determinado comportamento. Já a função conservadora ou protetiva, eu coloquei como exemplo o ECA, eu coloquei como exemplo o Estatuto do Idoso, mas a ideia de união estável, tá? A lei que define o que é união estável, ou a Lei Maria da Penha, é uma norma que cumpre função protetiva ou conservadora. Ele busca manter a tutela de determinadas pessoas, ou seja, tutelar como deve ser o comportamento frente a uma situação específica naquele grupo de pessoas, de população. E a função transformadora, tá? A função transformadora é que busca uma mudança da visão da sociedade. Um exemplo disso é a lei do divórcio, que busca ter um outro comportamento na sociedade, né? Então, antes a mulher não podia se divorciar e agora ela pode se divorciar à vontade. Então, no geral é isso, tá, gente? Para a aula de hoje, tenham uma ótima semana e na quinta-feira, então, nós temos aula ao vivo, aula online, tá ok? Quinta-feira, aula ao vivo, aula online e sexta-feira, aula gravada, tá bom? Um abraço, bom final de semana para todos e a gente se vê de novo, então, na quinta-feira. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer questionamento, enfim, querem falar comigo, fiquem à vontade, sem formalismo, pelo WhatsApp, pelo e-mail, da maneira que vocês aí puderem se utilizar, tá? Um abraço, boa semana, até mais, tchau.